Aqui em Vertex Map eu tenho esse Edge Weight Tool e esse Weight Tool. O que seria isso? Eu iria trabalhar no Weight Map do nosso modelo. O que é o Weight Map? Deixa eu mudar aqui para... Aliás, no Vertex Map, para o novo Vertex. Esse Vertex Maps é como se fosse uma textura, mas não é aplicado em nenhum material. É uma pintura no próprio modelo, onde, dependendo da coloração, ele aplica uma intensidade ou mais forte ou mais baixa. Esse Vertex Map é utilizado, por exemplo, na hora de irrigar o personagem, quando você criar o esqueleto do seu personagem, é através do Vertex Map que você define qual a influência de cada bone em cada parte ou polígono do seu modelo, em cada vértice do seu modelo. E, entre outras coisas, existem várias possibilidades com o Vertex Map. Aqui com o Weight Tool, deixa eu aplicar a subdivisão nele. Dá alguns... Olha aqui. Com o nosso Weight Tool, a gente consegue aqui, alterando os valores, editar como vai funcionar essa subdivisão. Olha, com o Edge em 100%, ele não vai arredondar nada do nosso cubo, apesar de ele aumentou ali para 48 GLs, mas ele não arredondou. Eu posso configurar aqui a porcentagem que vai ter a altura desse Vertex Map. Para ele eu configurar aqui em Fine Step, na verdade, ele vai configurar em steps menores para você conseguir fazer um ajuste mais fino. Agora, com o Edge, o Edge Tool, eu posso, por exemplo, selecionar uma Edge ou algumas Edges que eu quero. Vamos supor, eu vou selecionar esse looping aqui. Deixa eu aumentar o nível de subdivisão para 3, um pouco maior, para ficar mais arredondado. Agora, trabalhando no Edge Weight aqui, eu consigo... Estão vendo a coloração que eu falei? Dependendo da coloração, ele aplica uma força maior. Aqui com o vermelho, lembra que aqui no Weight Tool em 100% ele não arredondava nada? Então aqui eu estou modificando a força aqui só naquela edge. Com 100% ele não vai arredondar nada daquela edge, vai ficar como aquela edge aqui na reta, como era o cubo original. Diminuindo a força do meu Vertex Map, ele vai aplicar o arredondamento, digamos assim, que o sub-D provoca. Então eu consigo criar diferentes modelos com isso. Mesmo não criando novas edges de apoio, com o Vertex Map, com o Edge Weight Tool ou Weight Tool, eu consigo configurar isso, alternando como vai se comportar o sub-D em cada edge individual. Vamos mudar nessa aqui, ó. Parece que é muito... Aqui, ó, que legal. Então as possibilidades são infinitas. Você não só trabalhando com as edges de apoio, mas trabalhando com o nosso Weight Tool aqui, ou o nosso Edge Weight Tool, você consegue editar individualmente as faces ou edges do nosso modelo, para que o resultado da subdivisão
seja diferente na cada parte dele. E isso funciona tanto no sub-D quanto no psub. Tanto no sub-D como no psub, a edição do nosso vertex map vai influenciar também. Okay? Agora, antes que eu me esqueça, eu falei que ia mostrar por que os polígonos em triângulos são ruins, né? Então eu vou mostrar aqui. Essa esfera, ela já está com o sub-D habilitado, vou desabilitar ele. Ela está com faces poligonais, ok? Aplicando o psub, o sub-D, dá para perceber que ele arredonda mais a minha esfera. Eu vou transformar todas as faces dessa esfera em faces triangulares. Existe uma opção aqui na aba Polygon que chama Triplo. Ele vai transformar tudo em faces triangulares. Olha o que ele faz. Ele só, na verdade, adicionou essas edges cortando o nosso polígono. Na verdade, ele nem adicionou, essas edges já existiram, mas ficavam ocultas, né? Como eu já falei, ele só transformou essas edges em edges editáveis agora. Agora, se eu clicar o psub, olha como fica estranho a minha malha. Deixa eu aumentar o nível dela, de subdivisão dela. Ela já está com um nível alto de subdivisão. Ó, tanto no psub quanto no sub-D. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu mudar aqui para o modo de reflection. Ó, tá vendo? Dá para ver que parece que está espremendo a minha esfera. Diferente, por exemplo, pessoal. Deixa eu criar uma outra esfera aqui. Olha essa esfera aqui, o reflexo dela, e olha essa esfera como que está estranho. Num cubo, por exemplo, enquanto que com as faces quadradas ele dá esse resultado, vamos triplicar as faces dele. Agora, olha como fica estranho. Tá vendo? Isso acaba dando uma incompatibilidade com a subdivisão. Então, por isso que é bastante importante trabalhar sempre com faces quadrangulares. Às vezes, se você estiver fazendo um modelo, tiver alguma parte do seu modelo que está com um resultado meio esquisito, você pode conferir se não é porque você está... às vezes não o modelo todo, mas às vezes acaba gerando uma face triangular em alguma parte do modelo. Isso é bastante comum. Em alguns casos até passa. Em alguns casos não vão causar um resultado tão ruim. Mas é bom o máximo do que possível manter as suas faces sempre quadriculadas, sempre quadradas, tá bom? Bom, continuando a nossa aula, eu falei ainda somente dois modos de subdivisão, que é o psub e o sub-D, que na verdade são os modos utilizados para aumentar a definição. Você não aumenta os pontos para edição com ele, você aumenta só a definição da malha, para que ela fique mais definida no render final. Agora, se eu quisesse aumentar o número de faces desse polígono, mas aumentar as faces mesmo, eu quero, em vez de ter uma face aqui para mim editar, eu quero ter 4 faces. Bom, existe o SDS e o sub-D. O SDS vai aplicar uma subdivisão parecida com o psub ou com o sub-D, mas ele vai realmente mostrar aquelas faces para você. Olha só, enquanto que o sub-D você pressiona Tab e o psub Shift Tab, o SDS você vai pressionar apenas a tecla D do teclado e ele vai aplicar a subdivisão. Você não tem um controle de nível. Para aumentar o nível de subdivisão você vai ter que apertar a tecla D de novo e D de novo para ir adicionando mais níveis. Só que isso aqui é destrutível, ou seja, você não tem como retornar. O psub
e o sub D, você alterna a hora que quiser pressionando Tab. Mesmo que você já modelou, já modificou o seu modelo, você aperta Tab e volta. Aqui não, aqui a única forma de reverter isso é no Ctrl Z. Então se eu apertar o D 2 vezes, ficar com esse resultado aqui e editar essa malha, eu não volto mais. Eu vou ter que dar Ctrl Z, perder a edição que eu fiz para voltar ao normal. Então aqui a gente usa quando a gente quer aumentar o número de faces que a gente quer trabalhar. Agora aqui eu tenho 4 faces de cada lado para trabalhar, ok? Mas ele também cria aquele arredondamento. Em objetos, por exemplo, como a esfera, apertando o sub D, ele vai aumentar o número de faces para eu trabalhar nessa esfera. Então, por exemplo, digamos que eu queria dar uma extrusão aqui em um lado dessa esfera. Só queria dar uma extrusão menor, não uma extrusão do tamanho desse tamanho. Então eu vou diminuir a resolução, aumentar a resolução para diminuir o tamanho das suas faces, para poder fazer essa extrusãozinha pequena. E uma possibilidade também é que você não precisa subdividir todo o objeto. Eu posso selecionar um único local que eu quero subdividir e ele subdividir apenas aquele local. Okay? Se é só esse local que eu vou pegar uma parte pequena para fazer a extrusão, eu posso subdividir só aquele local. Okay? Então, basicamente é isso. Você subdivide assim como subdivide com o sub D, porém ele realmente te dá as faces a mais para você editar. Agora, se eu quero essas faces a mais, mas eu não quero manter... Eu quero manter, aliás, a forma do meu cubo, eu não quero que o meu cubo comece a ficar arredondado, como está acontecendo aqui. Além de eu colocar as edges manualmente, como eu estava mostrando agora com o Alt C aqui, e colocando as minhas edges, porque eu colocando as edges eu estou aumentando a definição do meu cubo, eu estou adicionando mais pontos de edição. Antes eu tinha uma face aqui, agora eu tenho 3. Se eu adicionar outro edge loop aqui, eu vou ter mais. Mas eu posso também, do mesmo jeito que o sub-D, que o SDS faz, eu posso adicionar uma subdivisão, mas sem arredondar o meu cubo. Com isso, eu vou usar o modo facetado. Então eu vou segurar a tecla Shift e pressionar o D, ele vai entrar no modo de opção de subdivisão. E vou escolher aqui o modo facetado. Agora ele vai subdividir, mas sem manter, sem arredondar o cubo, né? Ele só vai aumentar a definição dele. Como se eu estivesse criando um cubo agora e aumentando o número de segmentos dele. Na hora que eu crio o cubo aqui, eu não tenho essa configuração de segmentos dele aqui, de cada lado. Ali é a mesma coisa, eu vou subdividir ele aumentando o número de segmentos dele dos lados dele sem que ele fique arredondado. E isso você consegue com o Shift D. E da mesma forma que com a tecla D, o SDS, você não volta mais atrás. Tá? Ele não consegue alternar, só dando Ctrl Z. Tá? Aqui eu subdividi com o facetado, e agora apertando Tab eu subdividi de novo com o sub D. Ó, o meu cubo ficou um cubo com as esquinas bem arredondadas. Ou com o P-Sub, por exemplo. O que mais é importante saber? Eu vou fazer uma subdivisão aqui, pressionando Shift D. Opa. Shift D. Tem que estar em modo elemento, tá, pessoal? Em modo polígono, o atalho, em modo item, o atalho Shift D vai criar uma instância do seu objeto. Tá? Tem que estar em modo elemento aqui com o polígono selecionado para funcionar. Bom, eu tenho
esse modo Smooth também, além do SDS, além do Faceted. O que esse modo Smooth faz? Bom, para mostrar ele melhor, deixa eu limpar aqui e vou mostrar isso com um cone. Um cone não, um cilindro. Bom, pessoal, com o D ele vai arredondando a malha, como a gente já viu, que eu estou usando o SDS. Com o Shift D escolhendo... Opa, tem que estar em um elemento aqui, como eu já falei, né? Com o Shift D escolhendo a opção facetada, ele vai aumentar o número de faces, mas vai manter o meu objeto facetado. Ou seja, se ele tinha essa aparência facetada, ele vai continuar com essa aparência facetada. Ele aumentou o número de lados dele aqui. Antes ele tinha 6 lados, agora ó, ele tem, cada lado desse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Então, na verdade, 6 vezes 8 ele multiplicou por 6, né, as minhas faces aqui, os lados do meu cilindro. Mas o meu cilindro, se ele tinha aquele aparência facetada, ele vai continuar mantendo a aparência facetada dele. Agora, nesse outro cilindro aqui, se eu aplicar o Smooth, ele vai dar o mesmo subdivisão do facetado, mas ele vai arredondar o meu cilindro. Ele vai aplicar um Smooth no meu cilindro, ok? Então, se eu tenho esse objeto, eu quero manter esse objeto com essa definição, eu vou usar o facetado, mas o Smooth eu posso ter esse resultado aqui. Então, é diferente do D. O D, o Smooth é que ele só arredondou na parte circular do meu cilindro. Com o D, ele arredondaria em cima também. Tá vendo? Então, você arredonda tudo, no outro você arredonda só onde já está arredondado, digamos assim, um pouco, onde já tem um ângulo, ele vai só aumentando, acrescentando um Smooth nesse ângulo. E o facetado, ele não dá Smooth nenhum. Aqui, ó, no modo Smooth, ele vai arredondando na onde ele já viu que já tinha, os polígonos já estavam em ângulos, porque os polígonos eles já estavam com esse ângulo pré-determinado aqui, ele só foi aumentando as faces e dividindo esse ângulo, né, porque de princípio ele está assim, essa face está reta, tem um ângulo em relação a essa. Você deu o Shift D Smooth, aqui, ele dividiu aquele lado em dois e consequentemente o ângulo dela também se abriu, né? Ficou um ângulo maior. E assim por diante, aumentando o ângulo dela, vai criando um resultado uma aparência mais arredondada. Aqui, desse polígono de cima, como ele já estava reto, ele não alterou nada em ângulo nenhum, em relação a ângulo ou nada. Já nesse aqui, com o facetado, ele não muda nada o ângulo, ele vai subdividindo a malha, mas mantendo a angulação original. Ok? Bom, pessoal, basicamente isso sobre subdivisão. Dependendo do nosso trabalho, a gente utiliza um modo ou outro, sendo que os últimos que eu mostrei, que é o SDS, o Smooth, o facetado, a gente utiliza para realmente aumentar os pontos de edição da nossa malha, se eu quero mais pontos de edição na minha malha. Já o PSUB e o SUBD, você só aumenta ele para aumentar a definição. Por exemplo, aqui nesse meu cilindro, que não está um bom exatamente cilindro, porque ele não está arredondado, mas enfim. Aqui eu usei o SDS facetado, né, aliás, não o SDS facetado, para aumentar a definição da malha, só para aumentar os pontos de edição. Então eu poderia, por exemplo, agora fazer uma extrusão pequena aqui numa face pequena, porque agora eu tenho uma face pequena aqui que eu posso extrudar. Mas com o Shift D
eu aumento a definição dele, arredondando um pouco as arestas dele, mantendo a forma original dele, mas aumentando a definição. Olha só, ele foi de 7.000 para 123.000. Então, por isso que eu disse que você transforma um modelo low poly no modelo high poly. Ok? Então, até mais, pessoal.